Salve as abelhas! Ultimamente, essa frase tem sido dita por milhões de pessoas ao redor do mundo. Muitos afirmam que se as abelhas desaparecerem do nosso planeta, a humanidade teria apenas 4 anos para viver nesse mundo. Eu sou Ivan Lima. Vamos comigo nessa? Mas por que diabos nós dependemos tanto das abelhas? Será que a existência dos humanos realmente estaria ameaçada caso as abelhas fossem extintas? E como nós podemos salvá-las? Pode parecer loucura, mas no século passado, o grande Albert Einstein previu que se as abelhas desaparecessem do nosso planeta, o homem teria pouco tempo de vida. O apocalipse entre as abelhas hoje é um alerta real. Desde o começo do século XXI, os números mostram que as mortes e desaparecimento das abelhas nos Estados Unidos e no continente europeu está cada vez mais frequente. No Brasil, esse fato começou a ganhar destaque no ano de 2005. E de um tempo para cá, um fenômeno estranho vem chamando a atenção dos ambientalistas. De dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, apicultores encontraram cerca de 500 milhões de abelhas mortas em 4 estados brasileiros. No Rio Grande do Sul foram 400 milhões, 7 milhões em São Paulo, 45 milhões no Mato Grosso do Sul e 50 milhões no estado de Santa Catarina. Além disso, algumas espécies foram adicionadas à lista de ameaçadas de extinção em 2017 e 2018. Essa diminuição das abelhas é conhecida como distúrbio do colapso das colônias e, infelizmente, é um problema global. Mas será que as abelhas são tão importantes assim para a nossa sobrevivência? Para que todos esses números façam sentido para você, vou explicar o papel das abelhas no meio ambiente. Você já ouviu falar por aí que para muitas plantas as abelhas são o equivalente ao sexo animal? Das 100 espécies de culturas que nos fornecem 90% da nossa alimentação, 35% delas são polinizadas por abelhas, pássaros e morcegos. Por que eu relacionei as plantas e abelhas com o sexo animal? As abelhas são os indicadores primários da reprodução entre plantas. São elas que transferem o pólen dos estames, o órgão masculino das plantas, para os pistilos femininos. Este processo é parte do ciclo reprodutivo vegetal e, para muitas espécies, não ocorre sem a ajuda das abelhas, embora outras possam depender dos ventos, da água ou de outros polinizadores. Quando o homem mata as abelhas, isso impede ou reduz a produção de algumas frutas e sementes que serviriam para a alimentação humana e animal. Por esse e outros motivos, os serviços das abelhas no nosso mundo é algo vital. Em alguns casos mais extremos, seu declínio pode simplesmente levar à extinção de plantas e animais, tendo como consequência mudanças na paisagem e nas funções do ecossistema. Quer um exemplo? Vamos lá. Cada espécie é mais propícia a polinizar certas culturas. A espécie mamangaba, por exemplo, é a principal responsável pela polinização de maracujá. Mas, e aí? E se essa espécie for extinta? Certamente, deixaríamos de consumir o maracujá e outras frutas, ou esses alimentos ficariam escassos e, consequentemente, caros. A diferença pode ser vista facilmente quando uma planta não é visitada por muitos polinizadores. Quando vemos uma fruta deformada, isso aconteceu justamente porque abelhas visitaram apenas um lado da flor. Mesmo que a fruta deformada possa ser consumida, dificilmente os produtores conseguem vendê-las, e esses alimentos acabam indo para o lixo. Especialistas afirmam que até em lavouras, que não são dependentes da ação direta dos polinizadores, a presença das abelhas é benéfica. Segundo estudos, na safra da soja a produção aumenta cerca de 18%. As abelhas são responsáveis por cerca de 30 bilhões de dólares por ano em lavouras.
O fato é que as plantas necessitam das abelhas para gerar frutos e sementes, que são alimentos de várias aves, que por sua vez fazem parte da alimentação de outros animais. Viram o tamanho do problema? A extinção das abelhas afeta toda uma cadeia alimentar, exatamente igual a um efeito cascata. A canola, que é usada tanto como biocombustíveis quanto como óleo de cozinha, depende também da polinização. Caso ficássemos sem esse biocombustível, teríamos que confiar apenas nos combustíveis fósseis, colocando ainda mais pressão no meio ambiente. Sabia que as nossas roupas também dependem da polinização? Caso as abelhas desapareçam, isso causará um enorme prejuízo na produção do algodão, reduzindo a produção de roupas. Perceberam agora a gravidade desse problema? Pois bem, mas por que as abelhas estão morrendo? As principais causas, segundo especialistas, são as parasitas e os agrotóxicos. Bom, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a usar cada vez mais pesticidas na agricultura. E atualmente o uso é intenso. Os principais inimigos das abelhas são os agrotóxicos neonicotinoides, um tipo de inseticida derivado da nicotina. O que difere esse pesticida dos outros é que ele se espalha por toda a planta. Para que isso aconteça, ele é colocado na semente e acaba deixando as flores, ramos, raízes, néctar e pólen contaminados. Os pesticidas à base de fipronil, que age nas células nervosas dos insetos, também é a causa de mortandade das abelhas. Frequentemente, esse veneno é aplicado em pulverização aérea, o que deixa as abelhas ainda mais expostas. Só para vocês terem uma ideia, segundo uma pesquisa feita pela Embrapa no ano de 2014, cerca de 19% dos pesticidas pulverizados é dispersado para áreas fora da região de aplicação. A morte das abelhas acontece de várias formas, sendo a mais comum quando a abelha operária sai para fazer polinização. Muitas dessas operárias acabam morrendo na hora da polinização, enquanto outras ficam desorientadas e infectadas. As que conseguem voltar para a colmeia acabam infectando todo o resto do enxame, que morrem em pouco mais de um dia. No município de Cruz Alta, estado do Rio Grande do Sul, entre o Natal de 2018 e o começo de fevereiro, 20% das colmeias foram perdidas. Segundo a apicultores de Cruz Alta, cerca de 100 milhões de abelhas morreram nesse período. Os apicultores locais dizem que os venenos são colocados no avião na parte da manhã, e no período da tarde as abelhas já começam a aparecer mortas. Junto com os pesticidas estão os parasitas conhecidos como Varroa destructor, conhecidos pelo nome comum de varroa. Esse parasita só pode se reproduzir em uma colônia de abelhas. Eles são seres que afetam abelhas adultas e jovens. A doença infligida por esses seres pode resultar em abelhas perdendo pernas ou asas e, consequentemente, matando-as. Muitos animais herbívoros, que dependem de certas espécies de plantas para sobreviver, seriam os primeiros animais afetados. Se as plantas que eles se alimentam forem extintas, esses animais herbívoros também iriam morrer. Quer um exemplo? Muitos bovinos usados para termos leite e carne dependem de alfafa, que depende da polinização dos insetos para existir. Se o suprimento que alimenta a vaca diminuir, isso nos afetará. Ou seja, a polinização é também vital para a reprodução de plantas usadas para alimentar o gado e outros animais, e para manter a diversidade genética das plantas com flores. Quer outro motivo para se preocupar com as abelhas? A mortalidade das abelhas afeta até a economia brasileira. O país é o 8º produtor mundial de mel.
Só para você ter uma ideia, em 2017, as exportações totalizaram 121 milhões de dólares. A diminuição na produção diante da redução do número de colmeias resultaria numa queda nas vendas. Já no caso de mortes causadas por agrotóxicos, resíduos dessas substâncias possivelmente poderiam ser encontrados no mel, e que levaria compradores estrangeiros a rejeitarem o produto brasileiro. Se estamos cientes de que todas essas consequências nos afetariam, o que é possível fazer para evitar esses problemas? É preciso que políticas públicas incentivem a redução do uso de agrotóxicos e promovam a variedade de culturas, com o objetivo de criar um ambiente natural para atrair abelhas. Há outras maneiras, mesmo que indiretamente, de colaborar. Uma delas é plantando em diferentes vasos para que assim as abelhas tenham uma dieta rica. Evitar usar produtos químicos ou inseticidas também é uma boa dica. Esses produtos podem ser nocivos para as abelhas, como expliquei anteriormente. Quando suas plantas estão floridas, estes venenos ficam ainda mais prejudiciais, já que as abelhas entram em contato com o néctar e o pólen da planta. Mas afinal, realmente é preciso de todo esse alarde? Infelizmente, caros amigos, todos esses fatos são reais e colocam a nossa existência em perigo. Ao menos que cientistas consigam criar abelhas robóticas para fazer o trabalho das abelhas. Estamos condenados a um dia desaparecer. E embora essa não seja a questão mais séria a ser discutida, talvez um dia não teremos mais o doce e o saboroso mel. A ironia disso tudo é que o homem está prejudicando a si mesmo. A nossa sobrevivência depende da saúde do planeta Terra e dos seres que aqui vivem. Se não começarmos a fazer algo rapidamente, continuaremos contribuindo com o nosso fim. Bom, por hoje eu acho que é isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor a respeito da importância das abelhas. Um grande abraço. Tchau.